imerso em incêndios e fumaça. Isso é uma tragédia. O mundo mudou, a crise climática está posta, os principais cientistas estão meio assustados com o que está acontecendo. Mas uma semana o tempo no Brasil mudou completamente. Enquanto no fim de semana passado, grande parte do país vem enfrentando chuva, muito frio, desta vez todo mundo vai sentir os efeitos do tempo seco e o calor. A ONU fez um alerta nesta quarta-feira que nos próximos 5 anos a temperatura pode subir a níveis nunca vistos. Queimadas, enchentes e diversas catástrofes naturais. Nos 4 cantos do planeta, as consequências do aquecimento global nunca foram tão perceptíveis. Justiça climática é um conceito que está sendo discutido mundialmente e está presente nas principais pautas de discussão que relacionam problemas sociais e ambientais. Na grande discussão climática estão questões fundamentais como quem paga a conta pelas consequências ambientais e sociais, quem sofre mais com a poluição, com o desmatamento e com o desequilíbrio climático. Será que ricos e pobres sofrem igualmente com a crise climática? Segundo a Organização das Nações Unidas e o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, essa crise está sendo desigual, ou seja, não está sendo igual para todos, e está atingindo principalmente os grupos mais vulneráveis socialmente. Por isso, a justiça climática demanda que os direitos humanos e a equidade sejam considerados nas decisões dos governos. E que as soluções para esses territórios possam ser discutidas juntamente com as pessoas que são afetadas por essas mudanças climáticas. E de onde nasce esse conceito de justiça climática? Esse conceito acontece através de um desdobramento do conceito de justiça ambiental, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, onde pessoas estavam sofrendo racismo ambiental com autorização do próprio Estado. E foi lá nos anos 80, porém é bem visível hoje em dia. Se olharmos para os bairros e as populações onde estão situados os resíduos sólidos, quem são essas pessoas? Essas pessoas têm nomes, que são pobres, imigrantes, indígenas, favelados e diversos outros grupos. São as que têm menos que mais sofrem, são as que mais defendem e preservam seus territórios, que são mais diretamente afetados. Como conceito socioambiental, a justiça climática discute a distribuição mais justa, não só dos investimentos, mas também da responsabilidade em atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O objetivo é que aqueles que menos contribuem para a crise climática não sejam os que mais sofram as consequências. Mas a justiça climática é muito maior que um conceito. É falar de clima na geopolítica estrutural, sobre quem causa o efeito climático e quem sofre as consequências rigorosas desse efeito. É olhar para além de números e dados e ver pessoas que sofrem e precisam de justiça. Margem do Rio Jari, que separa o estado do Amapá do estado do Pará, banhando Monte Dourado, que é distrito de Almerim do Pará, e o município de Laranjal do Jari, do Amapá. Esse rio, ele abastece a nossa cidade com água e alimentos, servindo também para a navegação. Aqui também sentimos o efeito da crise climática. A poluição no ar, as queimadas, a poluição de vida por meio de fábricas e indústrias, os carros, o desmatamento, que aqui seja em qualquer lugar do mundo, afetam cidades pequenas como a nossa, apesar de sermos o estado com maior preservação do Brasil. Aqui já tivemos enchentes e modificações nas marés e no leito do rio. E estamos vivendo o período mais quente em Laranjal do Jari, que está localizado no Parque Nacional Montanhas do Mucumac, a maior unidade brasileira atravessada pelos 3 maiores rios do Amapá, que são Araguari, Oiapoque e o Rio Jari. Neste parque, apesar das montanhas não serem tão grandes, abriga árvores enormes, mas que apesar disso sentimos na pele o efeito do comportamento humano na natureza. A crise climática ameaça os direitos humanos e por isso a justiça climática é tão necessária. E quem precisa de justiça climática? Certamente pessoas mais vulneráveis, aqui estão na linha de frente na defesa dos seus territórios, como os povos indígenas, que são constantemente ameaçados por garimpeiros e mineradores. Falar de justiça climática é falar, sobretudo, de questões de desigualdade econômica, desigualdade de gênero, desigualdade
étnica, tanto no plano local, quanto no plano da geopolítica, né, global, né, porque, embora a gente fale assim, de questões ambientais, de questões climáticas, dá a impressão de que estamos falando de fenômenos puramente naturais, mas não são. Nem os fenômenos são puramente naturais, eles são consequências da ação do homem, da interação do homem com a natureza, como também os seus impactos não rebatem da mesma forma para as mesmas pessoas, para as mesmas comunidades, até porque os países, as comunidades têm ferramentas diferentes para enfrentar essas situações. Então, os países industrializados, superindustrializados, as grandes economias, né, elas têm recursos, elas têm formas de enfrentar, né, de amenizar os efeitos da crise climática, né? Enquanto que as economias em desenvolvimento, os países periféricos do mundo, não têm como reagir da mesma forma. Então, esses impactos, por exemplo, numa região de periferia, numa região de favelas e tal, onde as pessoas não têm saneamento básico, não têm uma atenção devida de saúde, de educação, de segurança, é bem diferente a reação. Por isso que se fala em justiça climática. O que seria a justiça climática? Seria encontrar políticas públicas, acordos, né, diplomáticos, acordos políticos, enfim, que levem essa despesa, esse impacto a ser melhor distribuído, ou seja, quem polui mais, quem contribui mais para o agravamento da crise climática, que também pague mais por isso, e não que seja ao contrário, quem mais polui, né, pague menos, e os países pobres, né, as comunidades mais pobres, emergentes, paguem mais, né? Então é basicamente essa questão. Estou aqui com a Dona Iris, que mora na parte baixa de Laranjal do Jari. Dona Iris, há quanto tempo a senhora mora aqui na parte baixa e como a senhora veio? Eu cheguei aqui em 86, vim para trabalhar, vim para voltar com 2 anos, de 2 anos eu estou até hoje, não voltei mais, só passear, e estou até hoje aqui, já tive 6 filhos, continuo no mesmo lugarzinho, e estou aqui até hoje. A diferença que tem para quem mora aqui, para quem mora lá para cima, é muito grande. Porque quem mora lá em cima não perde nada, não se preocupa com água, não se preocupa com a comida, não se preocupa com os móveis. E aqui se preocupa com tudo, porque molha, destrói os móveis da gente. Falta água, falta energia, às vezes até a comida falta na hora porque é ruim para a gente. Quem não tem dinheiro para pagar os rabetas para a gente comprar, fica sem comida. As enchentes foram mais frequentes, a quentura é também cada ano mais quente do que o outro. Quando tem as enchentes, uns perdem muitas coisas, outros não perdem, outros vão embora, outros ficam aqui na beira, faz a zerada maromba que eles falam, que é o assoalho, bota as coisas, mas mesmo assim a gente ainda perde muito com isso. É muita dificuldade para a gente se comover daqui para a Agreste, daqui para a beira para comprar o alimento da gente. É muito complicado, é muito sofrimento para a gente que mora na parte baixa. O Amapá possui várias unidades de conservação que visam proteger a floresta. Nós temos a Floresta Nacional no Amapá, que foi criada em 1989. Nessa floresta é permitido o uso sustentável de recursos naturais para pesquisas científicas e também para o turismo. Temos também a maior área de conservação do estado, a Floresta Estadual do Amapá, com 2,3 bilhões de hectares, criada em 2006. Temos também a Reserva de Desenvolvimento Sustentável,
que contribui para a proteção da natureza e da diversidade biológica, além de proteger o ambiente usado por povos tradicionais. Também existem as terras indígenas e quilombolas, que no conjunto levam o Amapá a ter 73% de suas florestas preservadas. Na reserva RDS do Rio Iratapuru, que fica localizada no território amapaense, né? A vegetação aqui que predomina na região é terra firme, tá? Terra firme. Aqui nós destacamos algumas coisas dentro da reserva, né? Que tem algumas árvores que servem para o consumo, né? E dentro da reserva nós temos também as plantas medicinais, copaíba, né? Também castanheiras, né? E aí essa proteção dessa floresta a gente aprende aqui na nossa reserva através da convivência com as pessoas mais antigas, né? Os filhos dentro da comunidade ali, eles aprendem com os pais a proteger essa floresta. Só que eu vejo de uns anos para cá eu percebo que não estão protegendo essa floresta, né? Devido à falta, acho que, de incentivo de pessoas de políticas públicas, né? Do próprio governo, né? E aí essas crianças, a gente aprende no dia a dia aqui dentro, na convivência mesmo com os pais, tá? E também a escola também contribui, tem outra instituição, a igreja, a escola, a Kumaru também contribui para que haja uma aprendizagem, né, ali dentro da comunidade sobre a proteção da floresta. Como proteger essa floresta aqui? Eles, agora, ultimamente, eles têm preservado bastante agora, eles não tiram tanta castanha como tiravam antes, né? E é difícil agora plantar essas castanheiras, né? Mais complicado, devido ao material que eles não têm chegar até um determinado lugar desses castanhais, tá? E essa convivência aqui comunitária a gente aprende aqui no dia a dia. Tem os pais, tem as instituições lá dentro, né? E as pessoas que vêm da cidade também, que vão fazer curso lá dentro, né? Eles ajudam também, mas é pouco, né? E a escola também é uma instituição que não é suficiente, né? Também que contribui. Inclusive, esses alunos, eles estudam no período de férias, que está de férias no mês de julho. Eles estudam no mês de julho devido à safra da castanha. As férias deles é em abril, devido à safra da castanha. Algumas crianças ficam na comunidade, outras vão tirar a castanha com os pais para ajudar, que só os pais não são suficientes, né? Tem que levar os filhos, porque não são suficientes para trabalhar na castanha. Então, alguns ficam na comunidade, outros vão. E para chegar em determinados castanhais, dentro da reserva, é muito complicado, é uma viagem muito longa, de 3 dias de catraia, né? A despesa é muito grande, com combustível, alimentos que eles levam para passar um mês, 40 dias, 50 dias dentro da reserva, né? E aí, eles terminando lá esse trabalho de 50 dias, eles retornam à comunidade. E dentro da comunidade já traz todo o material, traz as crianças, né? Traz a castanha no batelão, que é o transporte deles, que é mais usado lá dentro, e despeja dentro da comunidade. E na comunidade tem a fábrica que eles trabalham lá dentro, que é a Kumaru, né? Lá os próprios moradores lá de dentro fazem todo o trabalho de quebrar a castanha ali, tirar o óleo da castanha, passar dentro do triturador, né? Para tirar o óleo da castanha. Passa por vários processos ali dentro da fábrica.
E nesse período que as crianças adoecem que vão estudar, no período de maio, a partir de maio que eles estudam, né? Para atrapalhar o calendário escolar. Com o passar do tempo, no mês de agosto, quando termina já a safra da castanha, no mês de agosto que ninguém mais sobe, porque o rio está seco, né? Não tem mais condições mais de subir, né? Devido ao verão, que está próximo do verão. Então não tem como subir de catraia para plantar as castanhas dentro do garapé. E aí eles retornam, e a partir de agosto eles ficam na quebrança da castanha. Eles passam todo um processo ali dentro da fábrica, tirar o óleo. Depois que passa todo aquele trabalho, tira o óleo e eles vendem para a natura, né? E aí, terminando esse trabalho que vai até em dezembro, esse trabalho de quebrar castanha e tirar o óleo, aí no mês de janeiro, eles tiram uma folga, no mês de janeiro e fevereiro, quando em março eles retornam de novo. A partir de março, vai alguns vão para o Castanhais, a partir de março e abril, né? A março e abril eles retornam de novo. E assim fica, cada ano que passa, todo esse processo dessa forma que eles fazem dentro da comunidade. E essa convivência comunitária, lá dentro, é normal. Cada qual tem a sua residência, ali dentro tem a sua vida, né? Outros trabalham com a pesca também, da sua alimentação, para pescar, para caçar, né? Os próprios pais ensinam os próprios filhos a como caçar, como pescar, como tirar essa castanha aí também. Os próprios pais, eles ensinam essas crianças a fazer esse tipo de trabalho, porque passa de pai para filho, né? O trabalho lá dentro. A gente precisa proteger as nossas florestas. De que forma? Eu acho que preservando, né? Já houve um desmatamento lá dentro muito grande, devido à moradia deles. Tiveram que um plantio de mandioca ali, tiveram que ser retirado uma horta, um plantio ali todinho. Tinha tudo para eles construir a casa deles. Mas aí eles tiveram que construir também uma outra parte, tiraram uma parte de açaizal, tiraram toda uma área de açaizal muito grande, eles tiraram, mas conseguiram restabelecer em outros lugares também, né? Lá eles fazem esse reflorestamento. Dentro da comunidade, eles fazem esse reflorestamento. Eles sempre estão protegendo a floresta dessa forma. Incrível que pareça, eles tiraram uma área assim, de açaizal, né? E derrubaram para fazer as casas, né, deles. E plantaram em outro lugar. Eles nunca ficaram sem o açaí deles, entendeu? Hoje, nessa época que eu trabalhei lá, em 2014, 2013, que foi o ano da hidrelétrica, o ano da hidrelétrica lá dentro, que construiu aquelas casas. E aí, eles fizeram esse remanejamento. Eles moravam na beira do rio ali, e todos foram para cima em terra firme, devido que ali ia encher. Então eles fizeram remanejamento da comunidade e também a empresa teve todo esse cuidado de tirar o pessoal dali e remanejar para cima, com todos os plantios deles. Em 2023, os incêndios florestais aumentaram, contribuindo para o grande período de seca e estiagem. E o estado do Amapá passou a fazer parte do programa Monitor de Secas, que mostra todos os dados brasileiros. Segundo os dados da Operação Amapá Verde, mais de 600 incêndios florestais foram registrados nos municípios amapaenses em 2023. É a primeira vez que o Amapá faz parte do programa Monitor de Secas, mas com os dados recolhidos é possível tomar medidas de prevenção e planejar ações para diminuir todos os problemas. É preciso políticas públicas consistentes para enfrentar a crise climática e concretizar a justiça climática. Então, não resta dúvida de que a questão climática é uma questão resultante das ações humanas. Uma né? certa consequência, né, do que aconteceu, né? Sim, totalmente. Né? Totalmente. Não é uma questão natural. Isso que eu acho muito importante ressaltar, né, deixar claro que é um resultado da ação humana, é uma resposta da natureza, são fenômenos naturais, sim, mas resultantes da ação humana, não se origina, digamos assim, na natureza, é uma consequência
da interação do homem com a natureza e dessa concepção predatória que o homem desenvolveu, né, principalmente a partir das revoluções industriais, da formação da sociedade burguesa, a questão de acumular. Porque até então outras comunidades, né, até mesmo a comunidade feudal, né, se tinha a compreensão de que você devia explorar a natureza para subsistir, né, mas não precisava acumular tanto. Então, essa compreensão de acumular, de produzir o excedente, ou seja, além do que você precisa para sobreviver, né, leva a essa exaustão do planeta. Isso daí se deve a essa compreensão, essa concepção que vai se tornando comum a partir da formação dessa sociedade que é a sociedade burguesa. Verdade. E também muita gente fala assim que, por mais que esteja acontecendo isso, que dá para reverter, que de fato dá, né? Mas assim, eu diria que seria uma corrida contra o tempo, assim, para a gente poder reverter essas situações. Mas eu acho também assim que aquelas queimas de combustível, assim, que eles já usavam naquela época, eu acho que deveria ter outro meio, assim, para eles poderem. Eu acredito que sim, né? Mas evitaram. Eu diria que mais ou menos assim, eles evitaram ou eles optaram pelo que é mais fácil? Eu diria, assim, numa palavra que as pessoas não gostam muito, mas eu diria que é uma questão política, né? Política em que sentido? No sentido da determinação, da decisão, de decidir optar por aquilo, né? Nós temos condições, por exemplo, a questão da fome, né? A questão da vulnerabilidade alimentar e tal. Não é por falta de alimento, não é? É a forma como é distribuído. A questão da moradia, não é que falta espaço para todo mundo ter casa. Por isso que eu digo que é uma questão política, né? E aí também entra uma questão de classe, né? Porque a gente viu, por exemplo, a pandemia de Covid-19, as pessoas dizem assim, nós estamos todos no mesmo barco, né? A Covid tanto faz ser rico, ser preto, ser branco e tal, mas a gente sabe que não. Todos os estados e países precisam gastar tempos com recursos e ações afetivas para que a economia e a produção de mercadorias sejam menos poluentes e mais sustentáveis. Caso contrário, veremos cada vez mais tragédias, como as grandes enchentes, com um custo irreparável de vidas humanas e consequências sociais e ambientais. Em 2025, acontecerá a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, chamada COP30, que acontecerá aqui pertinho do Amapá, na capital do nosso estado do Pará. É a primeira vez que o Brasil cedia essa conferência. Nossas Amazônias estarão lá, discutindo para além da crise climática, uma crise de comportamento humano que desafia todo o mundo a buscar soluções para essa crise climática e para a justiça climática. COP30, que significa Conferência das Partes. É isso que significa a COP30. COP é realizada há cerca de 29 anos, agora, este ano. E no ano que vem, por isso que é COP30, que vai ser realizada em Belém. E que eu falei, Conferência das Partes, que significa uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. É um assunto bastante abrangente e por isso que fizeram, desde 95, todos os anos, desde 95, no caso agora, este ano, 29 anos, sobre esse assunto que é clima. É muito abrangente. Politicamente, é uma discussão muito além disso. A COP, que é sempre realizada, algumas não foram, mas sempre agora é realizada no mês de novembro. No caso, Belém vai ser no mês de novembro, no ano que vem. E é essencial porque o palco é a Amazônia. A gente fala tanto, certo, de biodiversidade, diversidade, e fala sobre a importância que tem. Uma coisa importante sobre isso, sobre a Amazônia, tem que tirar também aquele tipo de situação que se fala que a Amazônia é exclusivamente pulmão do mundo. Isso não existe, pulmão do mundo. Alguns estão realmente comentando isso, mas totalmente fora da realidade. Ela não é pulmão do mundo. Ela produz oxigênio, ela consome oxigênio, produz gás carbônico, também consome. Então a Amazônia é essencial, a diversidade. Então Belém, olhando durante todo esse tempo de conferências partes, ou conferência sobre mudanças climáticas, desde 95, que eu falei agora, 95, por isso que no ano que vem, 2025, são 30 anos.
Então, a COP primeira foi na Alemanha, a segunda foi na Itália, olha só, Roma. Então, boa parte dela está localizada em discussão na Europa, uma região, um continente bastante industrializado. Aqui na América do Sul, o Brasil vai ser o terceiro país, 2 vezes, na Argentina, ou no Peru, e agora no Brasil, no caso Belém. A discussão sobre mudanças climáticas, ela veio bastante acelerada a partir de 2015, quando foi discutido o Acordo de Paris. Esse foi que deu um impulso muito grande, onde não só discutir, mas também se prevenir. Então, se fala mais em produção de gás que aumente o efeito estufa. Como eu falei, o efeito estufa é essencial porque se fosse à noite, se não fosse o efeito estufa, a noite seria gelada. Então, devido ao efeito estufa, a gente tem uma temperatura mais conservada. Por isso, resumidamente, o efeito estufa conserva a temperatura do planeta. O excesso de dióxido de carbono, o excesso de gás poluente que aumenta esse efeito estufa. Para deixar bem claro isso. Então, a COP, como eu falei, todos os anos discutida. E veio discutir 2015, que foi fundamental porque reuniu os países ricos, os pobres, para definir que situação deveria ajudar os menos desenvolvidos, chamados pobres. Nessa situação, foi aprovado uma meta. Não basta deixar a floresta em pé. É preciso o desenvolvimento da economia consciente. É preciso a consciência de menos plástico. É preciso educar para a sustentabilidade. E exercer cidadania. É preciso consciência que os impactos da emergência climática não são democráticos. Que existe uma balança desigual entre quem agrava a crise e quem sofre com ela. Esta é uma agenda que interessa a todos nós. É preciso entender que gênero, raça e etnia são fatores de desigualdade no Brasil. E a crise climática é uma crise de desigualdade. E por isso é preciso entender os territórios e os contextos geográficos de cada lugar. Justiça climática não é somente sobre temperatura. Não é apenas sobre meio ambiente. É sobre desenvolvimento, sobre igualdade e sobre o futuro. Essa discussão permeia obrigatoriamente a educação, cidadania e sustentabilidade. As consequências da chamada crise climática, que demanda em justiça climática, não é natural. Não existe determinismo, pois o futuro é fruto de relações, que são construídas no movimento da história. Precisamos esperançar em Freire. E esperançar em Freire significa não desistir, não se conformar, não se aprisionar. Significa ter o senso crítico que não permite a imobilidade. Significa sentir-se construtor de uma sociedade que, no movimento da história, modifica-se. Esperançar exige ação, exige plantio, exige fazer algo. É como plantar sementes.